Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui em mais um vídeo e neste vídeo eu quero conversar com vocês a respeito do primeiro livro que eu finalizei agora neste ano, no de 2021. Foi um livro que eu não estava planejando ler assim agora no mês de janeiro, né? Eu tava querendo ler esse ano, mas eu acabei passando ele na frente. Quem viu aquele meu vídeo de leituras para 2021 sabe que eu tenho dessas, né? Eu planejo ler um livro, mas aí eu acabo colocando alguns aí fura-fila no meio. E o livro fura-fila do ano, que foi assim uma excelente escolha, eu devo dizer para vocês, foi O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, que eu li nessa edição aqui do Kindle. Até que é um romance curto, assim, não chega a ser um livro muito longo, né? Então eu consegui ler até que rápido. E era um livro, gente, que eu sempre tive vontade de ler, pra ser bem sincera, né? Então eu sempre ficava falando, eu vou ler, até porque é um livro curto. Eu vi muita gente que leu, que gostou, que, enfim, é um livro que dá pra você discutir muita coisa a respeito dele, sobre a história, sobre a escrita do autor. E, gente, que história! Que livro foi esse que eu li, gente do céu? Eu ainda tô um pouco, eu não diria chocada, eu acho que chocada não é a palavra certa, eu acho que eu tô um pouco extasiada, surpresa com a história, com o rumo que a história toma ali pro final. Eu vou comentar com vocês o final desse livro, tá? Então, mas não se preocupem, eu vou avisar quando eu chegar nessa parte sobre o final, porque vai ter spoilers, então, né, quem não leu e não quer saber, para o vídeo aí quase chegando no finalzinho, mas preciso comentar esse final com vocês, eu preciso comentar algumas coisas aqui que podem ser spoilers para quem não leu o livro. Enfim, do que se trata então a história de O Grande Gatsby? O livro foi publicado em 1925 pelo escritor americano Francis Scott Key Fitzgerald, ou como ele assina os seus trabalhos, F. Scott Fitzgerald. O F. Scott Fitzgerald foi um cara também tanto bom vivant, né? Ele também teve uma vida extremamente agitada, extremamente cheia de festanças, assim como a sua esposa também o acompanhava nessas loucuras que eles faziam. Então o mundo estava após a Primeira Guerra, então o mundo tinha acabado de ter uma grande guerra, que foi aí a Primeira Guerra Mundial, que foi entre os anos de 1914 e 1918. A gente está chegando aqui, a história se passa no período que a gente chama de os loucos anos 20, né? Essa década de 20 do início do século passado foi uma década extremamente agitada, principalmente na cultura americana, com jovens que depois voltaram da guerra e tentaram reconstruir as suas vidas. Então tem toda essa questão do sonho americano. Nós veremos sendo retratado no Grande Gatsby. O livro foi publicado justamente nesse período, mas a história se passa em 1922. E começa com um rapaz chamado Nick Carey, que ele chega então em Nova York, desse mesmo período, a Nova York de 1922, e tenta aí começar uma vida nova depois de ter estudado durante muitos anos. É um rapaz que dá a entender que ele era realmente bom de vida, ele não era um rapaz assim que passava dificuldades nem nada do tipo. Ele veio de uma família até que bem abastada, uma família do sul, pelo que dá a entender, e vai morar na costa leste dos Estados Unidos, que é Nova York e os outros estados. Nessa mudança que ele faz, ele reencontra algumas pessoas, dentre elas a sua prima Daisy, com quem ele tinha tido um contato alguns anos antes, quando ela morava em Chicago. Agora ela está casada com um rapaz chamado Tom Butchman. Acho que é assim que fala o nome dele, tá, gente? Vocês me corrijam depois qualquer coisa. E esse rapaz, Tom Butchman, ele é um homem extremamente conflituoso, vamos dizer assim. É o personagem que eu mais detesto de todo o romance, porque ele é extremamente hipócrita, vamos dizer assim, né? Então ele é extremamente grosseiro, ele trata às vezes a Daisy com muita grosseria. Ele tem uma amante, a gente vai descobrir depois, que é uma mulher chamada Myrtle, acho que é assim também que fala o nome dela. E essa Myrtle também é muito importante para a história, porque ela vai aí ter um papel assim crucial no final do livro. Depois que ele reencontra a sua prima Daisy, o Nick começa a fazer amizade com um rapaz muito misterioso, extremamente milionário, que também é seu vizinho, chamado Jay Gatsby. E essa forma como eles se conhecem é bem engraçada, porque o Jay Gatsby, ele dá assim grandes festas, ele dá ali aquelas festas de arromba praticamente todo final de semana, e a mansão dele é sempre cheia de pessoas estranhas, pessoas da alta sociedade que vão lá curtir, se esbanjar com bebida, dança, etc. Até que um belo dia o próprio Nick é convidado para essa festa
E meio que sem querer ele acaba esbarrando no Jay Gatsby sem saber que era ele. E os dois começam a conversar. E ele até vira assim e fala: olha, eu nunca conheci esse Jay Gatsby. Eu até me sinto mal de estar entrando na casa dele sem saber quem ele é. Até que o próprio Jay Gatsby, que estava conversando com ele, se apresenta e fala: eu sou o Jay Gatsby, né? Então esse rapaz, o Jay Gatsby, pra mim, ele é o melhor personagem do livro, na minha humilde opinião. Ele é o personagem mais interessante, ele tem uma história de vida que eu não vou contar pra vocês, eu quero que vocês leiam o livro pra saber, tá? Mas a história do Jay Gatsby é uma coisa que você fica se perguntando o tempo inteiro o que é verdade e o que é mentira, porque há muitos rumores sobre quem é esse rapaz, né? Como que ele ficou milionário tão jovem, né? E ele dá a entender que ele é jovem. O que se sabe sobre ele é que ele lutou durante a Primeira Guerra, voltou e pouco tempo depois estava milionário, né? Mas como que se deu isso, né? E aí muitas pessoas começam a criar histórias e rumores e o próprio Nick começa a ficar assim na dúvida, né? Entre o que é verdade e o que é mentira. E o que é bem interessante também, o Nick, ele cria um laço de lealdade com o Gatsby muito, muito grande durante a história. Então eles vão desenvolvendo uma espécie de amizade ali, e o Nick, ele fica tão fascinado com o Jay Gatsby como nós leitores vamos ficar fascinados por conta da narração do Nick. Então o livro é contado no ponto de vista do Nick, né? E ele é como se ele estivesse contando para uma outra pessoa o que estava acontecendo. E logo no início do livro tem uma frase que me chama muita atenção e eu vou comentar essa frase com vocês. Lá no começo do livro, o Nick fala a respeito de você não julgar pessoas que não tiveram os mesmos privilégios na vida que você teve. E essa frase, ela é bem interessante de começar porque a gente vai ver que todos esses personagens que o Nick vão conhecendo realmente têm uma boa vida, com exceção talvez da senhora Mitchell, que é a amante do Tom Butchman, né, que é marido da Daisy, que ela já é de uma classe mais pobre. Mas os outros personagens, até mesmo o próprio Nick, eles têm um estilo de vida até que bom, né? O Jay Gatsby nem se fala, ele ali é o mais milionário de todos, mas esse estilo de vida extremamente confortável, sem muitas preocupações, não quer dizer que essas pessoas são felizes. É aquela velha história, gente, você ter ali muito dinheiro, você ter ali conforto, você ter ali tudo de bom do melhor, não é garantia de que você não vai ter preocupações, que você não vai ter sofrimentos, que você não vai ter problemas muito sérios também. E muitas dessas preocupações são iguais a de qualquer outra pessoa, até mesmo aquelas pessoas que não têm nenhum luxo na vida. E isso fica muito claro em dados momentos do livro, quando acontece ali uma grande reviravolta na história. Também não posso falar qual que não, pelo menos não agora. E essa reviravolta vai deixar muito claro que o sofrimento é igual para todos. As dores, as angústias são iguais para qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer lugar. O que muda realmente são as circunstâncias. Então, a mensagem realmente do Grande Gatsby, uma das mensagens que me chamou a atenção do livro foi justamente essa. Outra coisa que me chamou muita atenção no Grande Gatsby, falando de forma mais geral ainda, é que eu jurava que o livro teria um tom mais niilista, como muitos romances contemporâneos têm ultimamente, mas não, é um livro até que, de uma certa forma, tem uma escrita até que positiva, até que otimista em alguns momentos, mas claro, quando vai chegando ali no final, quando acontece ali algumas tragédias, é um livro também marcado por tragédias, ele adquire um tom mais pessimista, mas eu não diria niilista, é mais um tom de pessimismo mesmo, é mais um tom ali de que nem tudo na vida são flores. E os personagens, eles no geral, eles não parecem estar ali, né? Em alguns momentos, tem algumas cenas, somente no começo do livro, que parece que os personagens estão representando um papel, sabe? E as cenas extremamente loucas que vão acontecendo no começo do livro, elas não ficam algo anacrônico, nem algo antinatural. Elas realmente parecem extremamente naturais, justamente por conta da escrita do Fitzgerald. A escrita do Fitzgerald, para mim, também é um dos grandes pontos altos do livro, porque a escrita dele é muito simples, não é uma escrita assim cheia de floreios, mas ele sabe descrever ali os sentimentos, as angústias, os pensamentos dos personagens e o desenrolar da história, da narração, que é assim de uma forma brilhante, maravilhosa. O Fitzgerald realmente sabe escrever muito bem.
E eu fiquei apaixonada pela escrita do autor e é por causa disso que eu pretendo reler mais coisas dele futuramente. Agora, retornando um pouco à história realmente começa a ganhar um rumo bem interessante quando o Gatsby comenta com o Nick que a Daisy, né, a prima do Nick, foi a sua namorada alguns anos antes. Os dois tiveram um caso, foram amantes realmente, antes dele partir para a guerra, e que ele estava ali retornando justamente, né, ele retornou ele foi até Nova York justamente indo atrás da Daisy para eles tentarem reatar esse relacionamento. O que é interessante porque a Daisy não estava feliz no seu casamento, ela sabia que o marido a traía, e aí quando eles têm esse reencontro ali com a ajuda do Nick, né, os dois se reencontram depois de mais de 5 anos sem se verem, parece que ela fica numa espécie de tentação, né, ela fica tentada a abandonar tudo, abandonar o marido e viver com esse sonho com o Gatsby, né? O Gatsby, ele tem esse maior sonho da vida dele, desde quando ele voltou da guerra, é justamente reencontrar a Daisy, né? E o livro, nesse aspecto, ele ganha um tom até romântico em alguns momentos, né? Mas é aquilo, gente, é romântico, mas ao mesmo tempo tem lá no fundo, e isso por conta da escrita do Fitzgerald, lá no fundo ali nas entrelinhas dessas cenas da Daisy com Gatsby, você percebe que alguma coisa não vai dar certo, alguma coisa vai dar errado nessa história toda, algo não vai acabar bem. Essa foi a impressão que eu tive enquanto eu estava lendo, e eu estava certíssima quando chegou ali nos últimos capítulos do livro. Acaba se formando então meio que uma espécie de triângulo amoroso com o Nick ali no meio do fogo cruzado entre o Gatsby, a Daisy e o Tom Butchman. O que é engraçado porque, na minha opinião, eu falei pra vocês que os personagens pareciam não estar ali em alguns momentos, parecia que eles estavam representando outros personagens e não sendo eles mesmos, mas o único ali que no meu ver realmente sabe quem ele era, até em certo aspecto, apesar dele também viver em uma fantasia, era o próprio Gatsby. Então a Daisy, o Tom e alguns outros personagens, tirando o Nick até que ele tinha mais consciência de si mesmo, os outros personagens, eles não sabiam quem eram, eles não tinham noção de quem eles eram como pessoas, né, do que eles eram capazes de fazer. E o único que tinha essa consciência maior era o próprio Gatsby. Então essa falta de consciência pessoal de cada personagem é que também vai acarretar nessas tragédias que eu falei pra vocês que acontecem no final do livro. Então isso também pra mim torna o Gatsby o melhor personagem do livro, na minha opinião. Então muita gente fala, talvez é o Nick, é a Daisy. Não, realmente a história é sobre o Gatsby, é sobre ele, não é a história da Daisy, não é a história do Nick, é sobre o Gatsby. Então por isso que o livro chama-se The Great Gatsby. E esse Great Gatsby chega até a ser um tom, assim, verdadeiro, mas também irônico, por conta do que acontece com ele no final, que eu já vou comentar com vocês, tá? Vocês lembram que no ano passado eu li o Bonequinha de Luxo, né? Li não, na verdade eu escutei o audiobook pelo Audible, né? E eu estou devendo pra vocês um vídeo só sobre Bonequinha de Luxo, depois que eu fizer essa minha releitura ali do livro do Truman Capote. E o Bonequinha de Luxo se passa justamente depois Segunda Guerra, né? Um livro que foi escrito ali em 1950 e pouco, se não me engano. E os dois, tanto o Grande Gatsby e o Bonequinha de Luxo, eles têm muitas similaridades, eles têm muitas coisas em comum, que fala dessa juventude, dessa geração pós-guerra que não sabe muito bem quem eles são, que procuram o seu lugar no mundo, em um mundo completamente destruído, em um mundo que ainda estava traumatizado pela guerra. A gente fala bastante da Segunda Guerra, tem muitos material, filmes, séries, documentários sobre a Segunda Guerra, mas há pouquíssimas coisas sobre a Primeira, gente. E a Primeira Guerra foi tão cruel, foi uma guerra tão horrível quanto foi a Segunda. Tá? Isso eu sei porque eu traduzi um romance, um Young Adult, que se passa durante a Primeira Guerra, né? Um romance histórico ali. E, gente, aconteceu tantas coisas bárbaras durante a Primeira Guerra e que realmente as pessoas voltavam, né? Os soldados, enfermeiras, quem trabalhou durante esse período, realmente voltava traumatizado. Uma série também que fala muito dessa questão dos traumas da Primeira Guerra é o Peaky Blinders, né? Então a série que virou meme no Twitter. Mas tirando os memes, gente, a série é muito boa também, justamente porque fala bastante, assim como o Grande Gatsby, dos traumas que
as pessoas, os soldados ficavam, né, no caso o Thomas Shelby, né, ele foi um soldado durante a Primeira Guerra, ele volta cheio de traumas, ele não volta a mesma pessoa. Foi um período pós-guerra tão maluco, tão, assim, cruel quanto foi o pós-guerra da Segunda Guerra. Nossa, o pós-guerra da Segunda Guerra ficou estranho, mas vocês entenderam a ideia. Então, essas duas gerações, a geração pós-Primeira Guerra e a geração pós-Segunda Guerra, eles, que é retratado pelo Truman Capote no Bonequinho de Luxo, são gerações que tiveram anos loucos, né, os loucos anos 20, os loucos anos 50, mas também foi uma geração que sofreu muito esses traumas que eles tiveram de um mundo que praticamente quase que se destruiu completamente. Então, em resumo, o Grande Gatsby é um romance sobre conflitos entre costa leste e costa oeste dos Estados Unidos. Vai falar muito dessa questão dos dois estilos de vida completamente diferentes desses dois lados dos Estados Unidos, que até hoje existe uma certa rivalidade, né, que é o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos, que é mais bucólico. Vai falar também sobre justamente essa questão, o sofrimento é só para quem não teve luxos na vida, ou o sofrimento também para todos os seres humanos que estão fadados a sofrerem. Vai falar muito também dessa questão da identidade, do sonho americano. Fala também de você alimentar uma fantasia e viver nessa fantasia durante toda a sua vida, e de repente essa fantasia ser destruída, assim, num passe de mágica. Então, é um livro que você termina de ler e você precisa de um tempo para digerir a história. Então, e sem falar a escrita maravilhosa do Fitzgerald, que me conquistou completamente. Então eu amei demais esse livro, favoritei, dei 5 estrelas no Scoob, no Goodreads, porque foi um livro que eu não esperava que eu ia gostar tanto. Eu não tinha nem tantas expectativas assim de gostar do livro. Então, eu amei demais, recomendo, gente. É um livro que vocês vão ler super rápido, não é um livro longo, mas vale muito a pena, mas tem uma profundidade ali, coisas que vão fazer você refletir muito a respeito da sua vida e a respeito da sua própria identidade como ser humano. Eu ainda não assisti aos filmes, tá? Eu sei que tem a última adaptação que saiu foi em 2013, com Leonardo DiCaprio no papel do Gatsby. Gente, enquanto eu lia, eu só imaginava o Léo como Gatsby, isso porque eu nem assisti o filme ainda, mas eu até comentei isso no Instagram. Eu falei, gente, eu imagino o Gatsby como o Leonardo DiCaprio. Tem uma versão mais antiga também, da década de 70, que também é bem famosa. Talvez também eu vou tentar assistir. E assisto também o Peaky Blinders, como eu comentei com vocês que gostam aí de séries históricas, dramas históricos como eu. Tem na Netflix. Esqueçam as piadas, esqueçam as brincadeiras, a série é muito boa, fala muito também dessa questão de uma geração pós-guerra que tenta aí sobreviver, fala de uma gangue, é violenta pra caramba, é mais 18, tá? Então fiquem atentos aí, mas é muito boa mesmo, estamos aguardando aí a sexta temporada, que infelizmente será a última da série. Espero que eles consigam terminar a série de uma forma que a história merece, né? Que a história é bem interessante, muito boa, e o Cillian Murphy é lindo de maravilhoso. É isso. Agora eu vou comentar com vocês rapidamente sobre o final do Grande Gatsby. Então, se você não quer saber, tá? Se você não quer spoilers, então a gente fica por aqui. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E agora, sim, eu vou falar com vocês. Eu preciso comentar esse final, gente. Que, meu Deus do céu, que reviravolta. A gente tem duas grandes reviravoltas aqui, né? Que é a primeira reviravolta, quando eles estão, se não me engano, eles estavam voltando de um hotel. Tava o Gatsby, o Nick, tava o Tom e tava uma outra menina, acho que a Jordan Baker, né? Que era amiga da Daisy, que era meio que interesse amoroso ali do Nick, né? E eles estavam voltando, haviam 2 carros, né? E a Daisy acaba meio que sem querer atropelando e matando a amante do marido, né, que era a senhora Mitchell, né, que ela havia brigado com o marido e saiu correndo na rua. E aí nesse momento vinha um carro à frente e um outro carro em outra direção e matou. E esse carro que era justamente o carro do Gatsby que estava junto com ela, acabou matando a Mitchell. E aí a história degringola assim de um jeito que vira ali o Deus dará. E foi, gente, foi pra mim, eu fiquei chocada, eu juro pra vocês. Eu li essa cena, eu falei, não acredito que ela matou a mulher. E aí quando eu fui ver, não, realmente ela matou a mulher. E o pior que não é só isso, gente. Não bastasse ter essa morte, algo que você não esperava. A morte do Gatsby nas mãos do marido da senhora Mitchell também foi uma coisa assim,
pra mim, extremamente chocante, eu fiquei extremamente triste. Eu não queria que ele morresse daquela forma. Ele meio que quando viu que a Daisy não ia ficar com ele, que a Daisy não ia dar mais uma chance a eles dois, né? Enfim, ele parece que o Gatsby, ele meio que não... Parece que ele não tem mais vontade de viver, né? Parece que ele meio que se entrega ao sofrimento mesmo, né? Então o Nick vai lá visitar a mansão e ele vê a mansão toda as pernas pro ar, uma bagunça, suja, né? E a cena do assassinato do Gatsby... Ai, gente, eu não... Foi uma das coisas que eu falei, meu Deus, não. Não pode ser, cara. E o pior, esse assassinato foi meio que ajudado pelo próprio Tom, porque desde o livro inteiro a gente percebe que o Tom odeia o The Gatsby, né? Ele sabe que ele acaba descobrindo que o Gatsby foi amante da Daisy antes dele se casar com a Daisy, né? Parece que foi uma espécie de vingança dele pro Gatsby. Eu achei até, assim, injusto o que aconteceu com o Gatsby. Eu não queria que isso acontecesse com ele e... Ai, gente, foi extremamente triste. Ai, meu Deus. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo porque eu já tô ficando totalmente incoerente. Mas é isso, gente. Livrão, recomendo muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.